Pode deixar que eu não vou importunar vocês pelo WhatsApp também, não. Tá certo, galera? Tranquilo. Então vamos lá, né? Vamos começar para a gente já não se estender, porque eu falo assim, não, a gente vai só até 4h30, aí na hora que a gente tá vendo, nós já estamos 6h30, né? Não, vou tentar me conter. Bom, gente, então, como sempre, eu uso para dar as aulas o Prezi, né? Então, para vocês assistirem a aula, vendo tudo que eu estou mostrando com qualidade, é preciso que vocês me fixem, tá? Então, vocês apertem aí no alfinetinho e deixem a minha imagem fixada para ela ficar maior. E se você estiver usando celular ou tablet, é importante que você vire o celular e o tablet na horizontal, ok? E fazendo com o dedinho, né, para cima e para baixo aí, você consegue afastar, depois que você me fixa, né, você consegue afastar ou encolher aí você pode, se quiser ver algum detalhe das imagens, né, alguma coisa assim, você pode também, tá bom? Pode arredar para um lado, arredar para o outro, então eu gosto mais do Prezi por isso, que vocês conseguem mexer aí, tá bom? Se alguém não conseguir mexer, é que talvez ou o celular ainda está desatualizado ou o próprio navegador, né, o Meet está desatualizado. Aí a gente vai vendo o que faz. Agora, se não estou conseguindo assistir a aula aqui, você pode clicar nesse link aí que eu coloquei, vou até colocar de novo, porque eu vi que tem algumas pessoas que chegaram depois. Então, vocês podem clicar aí, ó, para acessar os slides dessa aula, clique no link, aí ele vai te mandar para a página do Prezi, onde tem toda essa apresentação que eu estou mostrando aqui. Então, basta você ficar me ouvindo e acompanhar lá, né? Abrir. Lá também você consegue dar zoom nessas coisas, ok? Tá bom? Acho que vocês já sabem, vai dar certo. Certo, gente? Beleza. Então vamos lá. Então, essa é a disciplina de zoologia de cordados, né? Ou, como eu gosto de falar, é a disciplina de zoologia de vertebrados. Porque na base a gente vai falar mesmo é sobre vertebrados, né? Dá esse nome de cordados, porque inclui um ou outro grupinho aí adicional, mas na verdade o que a gente está trabalhando na disciplina é cordados, tá? Qual que é o objetivo dessa disciplina? O primeiro objetivo é ensinar vocês sobre os animais vertebrados, né? A fofofauna. Eu sei que vocês estão aí tudo há muito tempo esperando, né, para que essa disciplina chegue. O outro objetivo é ensinar vocês a ensinar sobre zoologia de vertebrados, né? Então a gente vai estar sempre trabalhando, não dá para eu, como sempre, né? Não dá para eu me adentrar muito nessa questão do ensino. Primeiro, porque não é minha área, e segundo, porque não dá tempo, né, na disciplina. Não dá muito tempo para a gente trabalhar isso. Então, vocês vão fazer um trabalhinho que é voltado para ensino, né? Na aula prática, eu vou ensinar uma coisa ou outra sobre ensino de ciência e biologia também, e eu vou dar uma dica ou outra durante as aulas, mas não dá para a gente ficar conversando muito tempo sobre ensino de zoologia, tá, gente? Porque não dá tempo. Vocês vão quando vocês fizerem instrumentalização comigo, eu dou a instrumentalização 5, né? Eu só não tô, faz tempo que eu não dou, porque eu tô na coordenação, né? Mas a instrumentalização 5 é a que eu costumo pegar, e aí nela eu trabalho, ensino de zoologia com vocês, né? Assim, quem dá sorte de ter a instrumentalização 5 comigo, né? Mas deixa lá para práticas educativas, para estágios, vocês ficarem falando sobre ensino, tá? Que a gente falar mais sobre bicho, ok? E, além de cumprir todos aqueles deveres do aluno ZOA relacionados à zoologia de vertebrados, a gente também, aqui nessa disciplina, tem 3 objetivos principais, tá? Que são as missões que vocês têm durante essa disciplina. Então, acho que e todas elas estão relacionadas com a forma que vocês enxergam os animais e a forma que vocês vão ensinar as pessoas a enxergar os animais, certo? Principalmente os animais vertebrados, que é o que a gente vai trabalhar agora, tá? Então, a primeira missão é romper com o preconceito de que o ser humano é superior aos demais animais. Então, a gente sabe que grande parte do modo que o ser humano relaciona com os animais é no sentido de superioridade, né? Ou a gente é dono dos animais, ou a gente usa os animais, ou a gente domestica os animais, ou a gente come os animais, ou sempre a gente está de forma superior aos animais, né? Então, por várias questões culturais, religiosas, filosóficas, sociais, né, que estruturaram a nossa comunidade, foi criada essa cultura de que o ser humano é
superior aos animais e, portanto, a gente pode fazer o que a gente quiser com eles sem se preocupar com consequências, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é isso, né? A ideia de que nós não somos superiores aos animais, os animais são iguais a nós e a gente não pode maltratar, utilizar, mutilar, confinar, né? Mexer com eles de forma leviana, até porque, dependendo do animal, existem leis mais brandas ou mais severas que punem as pessoas que fazem mal para os animais dessa forma, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar, né, nessa disciplina é o respeito pelos animais, ok? E o entendimento que nós somos parte da fauna, né? E não estamos acima da fauna. A segunda questão é a ideia de que animal só é bom quando eu posso usar ele, né? Quando eu posso utilizar ele de alguma forma. Então, ou quando eu boto ele para carregar alguma coisa, ou quando ele me carrega, né? Ou quando ele vai cuidar do meu quintal, ou quando eu vou usar ele para ficar fazendo carinho e amaciar minha vontade de cuidar de alguém, né? Então, assim, essa ideia de que os animais estão disponíveis para servir a gente, né? Também é uma ideia errada. Os animais não existem para nos servir, certo? Eles existem pela própria existência deles, eles têm as próprias funções, necessidades, eles têm a vida deles, né? E não cabe a nós ficar interferindo ou modificando a vida deles para o nosso bel prazer, né? Muito menos para transformar eles em coisa para passar no cabelo, né? Ou mesmo, até mesmo comer eles, né? Não vou entrar nessa questão, mas até mesmo nesse sentido a gente tem que ter pelo menos uma ética, né? No modo em que a gente utiliza os animais para fazer testes, né? Para desenvolver medicamentos, etc. Ok? Então é importante também que a gente rompa com esse preconceito de que os animais estão aí para a gente usar, certo? Então isso não acontece. A gente tem que sempre buscar um equilíbrio, né? Uma convivência pacífica, né? E equilibrada e ecologicamente correta e eticamente correta entre nós e os animais. Afinal de contas, como nós somos parte da fauna, se eles se perdem, a gente se perde junto, ok? Sem contar aí os vários animais que são fundamentais para a nossa vida, né? São, por exemplo, os animais utilizados para testes de medicamento, que infelizmente não há como a gente evitar, mas há como a gente usar com ética, né? Os animais utilizados para alimentação, na maioria dos casos, né? Apesar de que eu acredito que no futuro a gente vai superar esse vício da humanidade em comer carne, e os animais que a gente utiliza para subsistência, né? Então, esses daí eu acho que é o mais fácil, porque são animais que a gente realmente convive com eles, né? Como, por exemplo, animais domésticos, né? Animais, os pets, né? Animais que a gente usa na roça para ajudar a arar um terreno, né? Para ajudar, para botar ovo, né? Tirar leite, essas coisas. Então, também nesse sentido, ok? Então, esse é o segundo. E o terceiro ponto é o que sobra da forma como as pessoas veem os animais, né? Então, eu sempre digo, as pessoas veem os animais de três formas, né? Ou elas veem eles como inferiores, ou elas veem eles como útil, né? Utilidade, ou elas veem ele com medo. Então, essa é a terceira objetivo de vocês como professor-zoas, né? Futuro professor-zoas. É tirar das pessoas esse medo, esse nojo, esse asco, esse ranço que as pessoas têm dos animais, principalmente dos animais selvagens, né? Normalmente é assim, o animal doméstico eu uso, exploro e como. E o animal selvagem eu repudio, maltrato, mato, tenho nojo, né? Então, normalmente tem essa dualidade. Então, um outro problema também que a gente tem que trabalhar é isso, ok? O medo, o nojo, o asco que as pessoas têm. A gente tem que tirar delas isso, mostrar para os animais não são sujos, não são doentes, não são bravos, não são ameaçadores, assassinos, né? Venenosos que vão entrar na nossa casa, vão matar a gente, sai rindo. Então, assim, não é assim que funciona, né? Os animais estão um pouco se lixando para a gente, a não ser que realmente a gente tá lá de bobeira e vire presa dele, mas ele tem que comer também, né? Então, tirando nessas situações específicas,
os animais não estão nem aí para a gente, eles só querem viver a vida deles. E apesar disso, a gente vai lá ver uma cobra, a gente não, né? As pessoas aí mal instruídas, né? Elas vão lá ver uma cobra e a cobra está passando e vai lá dar uma paulada na cobra e matar ela, né? O sapinho entrou dentro da sua casa, a pessoa vai lá dar uma chinelada no sapo, né? Porque tem nojo dele, né? O morcego dá uma varada de bambu nele. Então, assim, é uma tristeza, pega o passarinho e prende na gaiola, né? Então, assim, é uma tristeza ver a forma como as pessoas tratam os animais, que não é culpa delas, né? A gente sabe, é fruto aí de anos e anos e anos e anos e anos de uma publicidade, né? Um marketing com vários motivos, não vou entrar nisso agora, talvez numa disciplina de educação ambiental seria interessante, mas não aqui, que justifica aí o porquê que as pessoas pensam. Mas cabe a nós derrubar, né, essa, essa, essa construção, né, esse preconceito estrutural. É isso que eu tenho dó, não existe um nome, né, igual, por exemplo, contra negros tem o racismo, né, contra pessoas que LGBTQI+, né, tem a transfobia, homofobia. Agora, para animal não tem, né? Não existe uma palavra que você poderia utilizar, por exemplo, a zoofobia, né? O zoocismo, alguma coisa assim, de que tem um nome para a gente dar, né? Para a gente poder começar a combater, né? Porque a gente só consegue combater uma coisa quando aquilo tem um nome, né? Quando aquilo é identificado. Então, tinha que ter um nome também, isso, para a gente poder. Não, zoofilia é outra coisa. Zoofilia não. Não, eu só disse assim, é porque tem a zoofilia, né? Poderia ter a zoofobia também, né? Zoofobia, exatamente. Podia ser tipo zoofobia, né? Alguma coisa do gênero, né? Para a gente pudesse combater isso, falar, só temos que ser anti-zoofóbicos, né? Porque senão não vai fazer conservação ambiental se as pessoas continuam tendo ah, ah, medo, ranço, asco, ódio, nojo, ou querem explorar, né, matar, utilizar, ou se acham melhores, superiores do que os animais, ok? Então, esse é o principal objetivo da gente aqui, tá? É lógico que a gente não vai ficar discutindo essas questões, mas eu quero que vocês fiquem com isso atrás da orelha, né? Eu quero que vocês fiquem com essa ideia atrás da orelha, porque se o principal objetivo do professor é formar um cidadão consciente, educado, né? Essas questões precisam estar entranhadas aí na nossa profissão docente, principalmente em relação a essa disciplina que é a zoologia de vertebrados, porque não tem animal, né, grupo de animal no mundo que foi mais prejudicado pelo ser humano do que os animais vertebrados, né? Ainda são os mais prejudicados em todos os sentidos, ok? Tudo bem, gente? Deu para ter uma ideia? Então, essa é a importância da nossa disciplina. E é lógico, só dá para fazer isso se você conhece os animais, né? Se você entende sobre os animais. E aí a gente vai entender sobre eles aqui, ok? Isso mesmo. É isso mesmo. Ok? Que é outro desrespeito, né? Especismo, Jeová, pode ser, realmente, especismo. Pode usar isso também. Show de bola? Ok. Então a gente vai começar a disciplina discutindo o geral dela, né? Ou seja, falando sobre quem são, o que são, né? E de onde vieram os animais cordados, tá? Então nós vamos começar a disciplina falando sobre o tema principal da disciplina, que são os animais chamados de cordados, e aí sempre pensando principalmente nos animais vertebrados. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, gente, ó, existe atualmente, né, no planeta, cerca de 66 mil espécies de animais vertebrados, certo? 66 mil espécies. É ainda muito longe do que tem por exemplo, artrópode, né, que são espécies, 1 milhão e 100 mil espécies. Também muito longe ainda de moluscos, né? Que tem aí 300 mil espécies, certo? Até mesmo anelídeos, eles ainda estão abaixo, né? Anelídeos tem aí umas 70, 80 mil espécies, e nemátoda ainda não, né? Mas nemátoda ainda falta muito para descobrir.
Bom, de qualquer forma, é uma diversidade que perto dos outros filos, lembrando que cordado é um filo, né? Perto dos outros filos, é uma diversidade ainda pequena, ok? Mas não é porque eles são pouco diversos que eles são menos importantes, certo? Na verdade, eles são extremamente importantes por tudo isso que eu acabei de falar, ok? Da importância que eles têm para a nossa vida, certo? E é lógico porque nós somos animais vertebrados, né? Animais cordados. Dentre os animais vertebrados, a gente tem, vamos dizer assim, bem grosseiramente, vamos começar simples, né? Então, vamos complicar, não, vamos começar simples. Então, a gente tem, basicamente, 5 tipos de animais vertebrados, né? A gente tem os peixes, ok? Tem os anfíbios, tem os répteis, as aves e os mamíferos. Então, quando você vai lá ensinar no ensino fundamental, é isso que você vai ensinar para os meninos, né? Para as criancinhas e os adolescentezinhos, né? Que existem esses 5 grandes grupos de animais. Mas quando você olha em termos de diversidade, na verdade, esses 5 grupos, eles são muito diferentes entre si em diversidade, certo? Então, por exemplo, o grupo mais diverso de vertebrados são os peixes, o que a gente chama de peixe, né? Então, tubarão, raia, todos os peixes que você utiliza na alimentação, né? Atum, tilápia, salmão, todos aqueles peixes de mar, peixe de rio, peixe de aquário, né? Tudo que você consegue imaginar como peixe é incluído dentro desse grupo, né? Até mesmo uns outros bichinhos aí que nem são peixes, mas eles são incluídos dentro desse grupo, tá? Então, metade da biodiversidade de vertebrados é, na verdade, peixes. Então, esses estão aqui, né? Aqui embaixo, aqui, ó. A metade de baixo dessa roda, ok? Mas a roda é tipo um gráfico de pizza, né? Então, a metade de baixo aqui é toda de peixes, tá? Então, peixes é o grupo mais diverso, né? Então, a maioria das pessoas acha que o grupo mais diverso é mamífero, né? Porque é bombardeado 24 horas por dia com imagens de mamífero. Então, a gente tem sempre aquela ideia que a maior diversidade é de mamífero, né? E muitas vezes nem sabe dizer que diversidade é essa. Você pergunta para ela, então me dá exemplo de mamíferos. Aí a pessoa diz elefante, girafa, né? Baleia, gorila, né? Que mais? Ursinhos carinhosos. E aí, na hora que você vai ver, a pessoa está falando bicho que nem ocorre no Brasil, né? Nem é ou dos países, né? Do parceiros, mas não é da diversidade que convive com a gente. Então fala bicho doméstico, né? Vaca, cavalo, cachorro, gato, né? Então, assim, a pessoa não tem nem noção do que é a fauna, certo? E aí acaba achando, né? Aí você fala assim, não é mamífero. Ela fala, então é ave. Aí, beleza, ave é bastante diverso, né? Mas ainda não é o grupo mais diverso, né? Você tem mais ou menos aí umas 10 a 12 mil espécies de aves. Então é bastante, né? Mas não é tanto. Aí a pessoa fala, tá, então se não é ave, deve ser réptil, né? Apesar, eu acho que a pessoa nunca diria réptil, as pessoas acham que só existe 3 tipos de réptil: cobra, lagartixa e tartaruga, né? As pessoas acham que tem esses 3 tipos. Jacaré, né? Existem 4 tipos de jacaré. Jacaré da Lagoa da Maraponga. Aí as pessoas acham que só tem esses tipos. Não faça réptil, não tem quase nada. E sapo, então, é tudo sapo, né? O povo acha que sapo é tudo sapo. Só existe um tipo de anfíbio, sapo, né? Então, mas não, também é um grupo bastante diverso, né? Então, se a gente pegar o restante dos animais que não são considerados peixes, né, então o segundo grupo mais diverso realmente é o grupo das aves, né? Com cerca de 12 mil espécies. Exatamente. E depois o grupo dos répteis, né? Principalmente os répteis, as cobras, né? As serpentes e os lagartos e seus parentes, né? Que tem aí mais ou menos 10, 12 mil espécies também, né? Bem próximo aí das aves, tá? Tartaruga também, né? Estou incluindo tartaruga, crocodilo, né? Mais ou menos umas 12 mil espécies, tá? E aí, em terceiro lugar, aí sim vem os mamíferos, né? Mamíferos têm uma grande diversidade, são cerca de 6 mil espécies, né? Tá aqui, ó. Um ceguinho aqui representando mamífero. Então, mais ou menos 6.500 espécies. Esse gráfico aqui está desatualizado, mas dá para a gente ter uma ideia. Então, é metade da diversidade de aves, metade da diversidade de répteis, né? Bem menos.
E o grupo menos diverso é o grupo dos anfíbios, né? Tem mais ou menos aí 7, vamos dizer que empata com os mamíferos, mas deve ter bem mais, porque os anfíbios são muitas espécies que são descobertas, né? É um dos grupos de vertebrados que mais se descobre espécies ao longo do tempo. Então, provavelmente aí eles já estão batendo, provavelmente já passaram os mamíferos, né? Vou considerar, já devem estar aí com umas 8.000 espécies, né? Vamos pôr então. Então, os mamíferos acabam que é o grupo menos diverso, né? É o grupo com menor diversidade, todos esses aí que a gente falou. Mas é o mais importante, porque é o nosso grupo, né? Então, a gente tem que entender eles para entender de onde a gente veio. E é o grupo que a gente mais usa, né? Porque a maior parte da nossa alimentação de quem come carne é baseada em mamífero, né? Os animais domésticos, em sua maioria, são mamíferos. Né? Animais selvagens que são utilizados por vários motivos, também em sua maioria são os mamíferos. Então, os mamíferos são os animais que são mais importantes assim para a nossa vida, né? Testes clínicos são feitos com mamíferos, né? Mais próximo da gente. Ok? Então, mamífero, apesar de ser o menos diverso, acaba sendo o mais importante. Ok? Mas a nossa disciplina, eu não dou a importância para o grupo por conta da diversidade dele, certo? Então, na verdade, cada grupo tem uma aula, né? É o que eu consigo fazer. 2 aulas, né? Uma prática e uma teórica. Uma teórica e uma prática. Mas o ideal seria que a gente desse mais importância para mamíferos, né? Mas não tem como, ok? Então, aí quando o aluno zoa percorre a disciplina de zoologia, ele acha que a disciplina de zoologia de vertebrados é só peixe. O professor só fala de peixe, ele fala de peixe o tempo todo. É porque o peixe é o grupo mais diverso, então o tempo todo eu tenho que ficar chamando sobre eles, né? E é importante, porque cria na cabeça de vocês a ideia de que peixes é o grupo mais diverso, né? E é um grupo extremamente importante. E também tira um pouco daquele preconceito de que existe uma escadinha, né? O pior vertebrado é o peixe, aí do peixe nasceu, né? Evoluiu um anfíbio, o anfíbio evoluiu um réptil, do réptil evoluiu uma ave e um mamífero, né? Então, assim, a maioria das pessoas tem na cabeça essa gradação, né? Esse gradualismo de que o pior é o peixe, o melhor é o mamífero, como se os animais estivessem caminhando numa escada evolutiva até chegar no ápice do suprassumo, que é ser um ser humano, né? E isso não acontece, tá? Na verdade, quando a gente estuda a filogenia dos animais, vocês vão ver mais tarde, vários peixes que existem hoje, na verdade, evoluíram, surgiram e derivaram depois dos mamíferos, né? Alguns até depois do ser humano. Então, como é que eles são piores se eles surgiram depois da gente, né? Não faz muito sentido, né? Então, a gente tem que também tirar um pouco, remover um pouco esse preconceito que está baseado naquela ideia de que o ser humano é superior, né? Os mamíferos são superiores ao restante dos animais. O peixe é o bicho mais burro, tosco e desengonçado que existe, quando na verdade não é, né? Quem já teve a oportunidade de passar um tempo interagindo com o peixe, eu não estou falando aquele que está frito em cima da mesa, mas o peixe no aquário, principalmente peixes grandes, né? Peixes muito ativos, já percebeu que eles têm personalidade, eles têm inteligência, eles têm comportamentos complexos, né? Assim como qualquer outro animal, ok? Todos eles são de boa, né? Têm a sua própria inteligência, ok? Certinho? Beleza. Então, primeiro passo, não é um dos mandamentos do aluno Zoa, né? Estudar todos os animais sem distinção. Então, não vamos fazer distinção. Professor, eu quero estudar a fofofauna, eu quero estudar mamífero, eu quero estudar ave. Calma, vai ter o seu momento, né? Mas não faça careta para o restante dos bichos. Ok? Beleza. Então, beleza. Então, agora que vocês já relembraram, né? Puxaram aí da memória de vocês lá do ensino fundamental, ensino básico. O que são os animais, quem são esses animais vertebrados, né? Animais cordados. Então, a gente parte para a primeira missão da aula, tá? Então, a gente vai entender o que é que esses animais têm, que vai definir que eles fazem parte de um grupo sólido
e válido, né, taxonomicamente, filogeneticamente, que é o grupo dos cordados vertebrados, ok? Então, o que é que esses animais têm em comum? Então, eu coloquei aqui para a gente trabalhar alguns exemplozinhos, né? Então, aqui a gente tem peixes, né? Então, uns exemplos de peixes aqui, ó. Uns exemplozinhos de anfíbios, de répteis, de aves e de mamíferos, tá? Pronto, então eu quero que vocês, puxando aí da memória de vocês, né, sobre esses animais, de algum contato que você teve com ele aí na sua vida, a gente tente elencar características aqui que a gente possa utilizar para poder caracterizar, né, diagnosticar esse grupo como vertebrados, ok? Então eu quero que vocês me ajudem. Então, pode botar no chat, pode falar, vamos elencar características. Não procura no Google, a ideia agora não é acertar, tá? A ideia aqui é eu entender o quanto que vocês sabem sobre isso e o quanto que a gente pode avançar nesse ponto, ok? Então, vamos lá, me ajudem aí. O que será que esses animais têm em comum? Ou melhor, você pode pensar, o que eles têm em específico, né? Vértebras, beleza. Então a Leonesa disse, né? Eles têm vértebra, a Vitória complementou, eles têm coluna vertebral. Muito bem, acho que esse era o mais claro, né? Vocês já se ligaram aí, né? A lunozoa, que a lunozoa vai definir o bicho, a primeira coisa que ele olha é o nome, né? Vertebrados, provavelmente é porque eles têm vértebras, né? Ou coluna vertebral. O que é vértebra, coluna vertebral? É um conjunto de ossos, né? Uma série de ossos que se distribuem ao longo do dorso do animal e protegem o sistema nervoso, né? Desde o crânio até a ponta do rabo. Né? Então, todos esses animais possuem vértebras. Alguns possuem mais vértebras, outros possuem menos vértebras, alguns as vértebras são grandes, outras as vértebras são pequenas, algumas vértebras são articuladas, outros as vértebras são fusionadas, mas todos eles possuem vértebras, né? Em maior ou menor grau. Por isso eles são chamados de vertebrados. Beleza. O que mais? Notocorda. Beleza. A notocorda é característica que identifica os cordados, certo? Mas eu não vou entrar nisso agora não, que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Vamos tentar usar características mais fáceis de ver, tá? Sem a gente precisar cortar o animal, abrir ele, analisar ele por dentro, ou saber nomes complicados. Vamos fingir que a gente está dando aula para o ensino básico. Então, vamos usar nomes científicos complicados. Vamos tentar explicar aí para uma criança, ou para sua avó, ou para o seu crush, na hora, assim que ele acordou, o que é um animal vertebrado, né? Vamos tentar explicar para ele. O que mais que vocês diriam? Mas guarda aí, Demerson, a sua notocota. Daqui a pouco a gente fala sobre ela, tá bom? O que esses bichos têm? O que vocês veem assim que destaca aos olhos desses bichos? Isso, Leonisa, muito bem. Boa observação. Eles têm patas ou nadadeiras, né? Então, se for peixe ou se for um animal que tem vida aquática, um outro não peixe com vida aquática, ele tem nadadeiras. E se for um animal da vida terrestre, ele tem patas, né, ou membros, ou perdeu, né, no caso da cobra. Mas ele teve em algum momento. Isso a gente chama de apêndice, lembra? A gente chama de apêndice. Toda estrutura que projeta do corpo, a gente chama de apêndice. Vocês ouviram falar de apêndice, né? Até cansar em vertebrados 2, né? Então, eles têm apêndice. Não a maior parte dos vertebrados, não são todos, mas a maior parte dos vertebrados tem apêndices, certo? Podem ser nadadeiras ou pernas, beleza. Quem mais fala mais alguma? Vamos tentar elencar pelo menos 5 coisas. Então, a gente falou vértebras, apêndices, o que mais? O que mais você acha que esse povo tem? Que só eles têm. Olha só, vamos pensar. Professor, eles têm tubo digestivo completo? Isso, muito bem, essa é uma boa característica, né? Eles têm tubo digestivo completo, né? Então, eles têm uma boca, da boca leva um grande intestino, que pode ter várias especializações, e esse intestino termina num ânus, realmente. Isso dá ideia para a gente de que a maior parte desses animais são predadores, né? Eles se alimentam por captura de presa, tá? Então, eles comem, mordem, comem, ingerem, digerem,
e defecam sua presa. Por isso eles precisam desse tubo digestivo comprido e bem formado, né? Isso mesmo. Então, são animais consumidores, né? Animais predadores, a maior parte deles, tá? Nós estamos trabalhando bem genérico, tá, gente? Só para a gente começar a falar sobre o assunto. Muito bem. O que mais? Muito bem, Amanda. Todos eles, ou a maior parte deles, né? A gente observa que tem cauda, né? Ou rabo, né? O nome correto que a gente diz é cauda, tá? Rabo é de mamífero, né? Mamífero que tem rabo. Agora, e nem é o termo correto, mas o termo correto é cauda. Ok? Igual a Amanda escreveu aí, não foi? Pronto, a Amanda escreveu cauda. Certo? Cauda com U, tá? Cauda com L é cauda de bolo, né? Essas coisas. Ok? Então, eles têm cauda, certo? Essa cauda pode ser no formato também de nadadeira, né? Como está mostrando aqui nos peixes, ou pode ser em formato de rabo, vamos dizer assim, de chicote, né? Que é para dar equilíbrio enquanto o animal está andando, certo? Agora você sabe por que você anda tão desengonçado, é porque você não tem rabo, né? O rabo dá equilíbrio no movimento do animal, ok? Ah, não, 3 folhetos embrionários. Eu falei, imagina você falando pro seu sobrinho de 12 anos, né? Não, eles têm 3 folhetos embrionários. Não, tá certo, tá bom? Eles têm 3 folhetos embrionários, mas vamos tentar ficar característica mais evidente. Mas tá certo, tá bom? Segura aí seus folhetos embrionários, que daqui a pouco a gente fala sobre eles, tá bom, Leandro? Mesma coisa de desenvolvimento embrionário, tá bom? Todos eles também passam por desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário é uma característica dos animais, né? Todos os animais passam por desenvolvimento embrionário. Certo? Olha só, outra coisa que a gente consegue ver, já falou umas 4, tô meio perdido aqui, mas foi, né? Outra coisa que a gente consegue ver, tá, quadrúpedes e bípedes, que é a mesma coisa dos apêndices, tá? Então, tem apêndice, pode ser 2, pode ser 4, né? 2 ou 4, né? Não estou conseguindo lembrar aqui um bicho que anda sobre 5 pares. Não, tá? Então, apêndices, tá bom? Entra em apêndice. Olha, a gente consegue ver também, ó, que os vertebrados, ele tem um formato do corpo muito característico, né? Olha só, se você pegar, por exemplo, um peixe, para ficar bem claro, a gente vê que o corpo dele é vermiforme, né? Então é um corpo comprido, mais comprido do que alto, né? Mas diferente dos outros animais, os outros vermes, os vertebrados, eles têm o corpo achatado lateralmente, né? Então você vê o peixe, né? Ele é achatado lateralmente. Então ele tende a ser mais comprido assim e menos comprido assim, né? Mais estreito do que alto, né? Então esse achatamento lateral também é característico dos cordados. Esse corpo a gente chama de corpo fusiforme, tá? Fusiforme. Vou escrever aqui no chat para não ficar dúvida, porque não é fusilforme, não é em forma de fuzil, né? Que é uma arma, porque já teve aluno, eu falei com ela que eu ia falar sempre. Já teve aluno Zoa, inclusive minha orientada, sabe? Que o povo do Intersul conhece a história. Que falava fuzilforme, em forma de fuzil, né? Deus sabe que é um bicho em forma de fuzil. Eu já vi peixe-espada, né? Eu já vi a cobra que parece bastão. Agora, forma de fuzil, eu nunca vi. Então, não é fuzilforme, é fusiforme, que é forma de fuso. Forma de fuso é como se fosse forma de gota, né? Com a parte mais grossa e depois vai afinando, certo? Que nem um peixe, né? Mais grosso na cabeça e depois vai afinando para a cauda, certo? Então, esse corpo fusiforme também é muito característico dos vertebrados. Não tem muitos animais invertebrados que têm corpo fusiforme, certo? Então, são simetria bilateral, né? Vou falar o nome difícil, né? Mas simetria bilateral, cefalização, ok? Pronto. Bom, vamos aproveitar então que a gente está falando de corpo e vamos falar a última característica. Se já foi 5, a gente fala 6. Mas vamos falar a última característica. O que vocês acham? Pensando no corpo, além deles terem o corpo fusiforme, o que mais que o corpo deles tem? Eu não quero ser repetitivo, mas eles têm uma coisa também no corpo. O que é? Segmentos, professor. Oi?
Segmentos? Isso, muito bem. Os vertebrados são animais segmentados, né? Igual a gente viu lá nos anelídeos, nos artrópodes, os vertebrados também têm segmentação corporal, tá? Então, o corpo deles é esticado por conta de segmentação, né? O corpo deles tem repetições de partes do corpo, ok? Eu sei que você está se olhando aí para achar onde é que tá essas repetições. É muito difícil de ver no ser humano, porque a gente é um vertebrado muito deformado, né? No bom sentido, evolutivamente falando. Mas se você pensar no peixe, você vai lembrar daquelas bandas, né, que o peixe tem, né? Com certeza você já viu um peixe, um filé de peixe, você já viu que ele tem aquelas bandas, né? Então, aquilo são os segmentos corporais. Eu vou ressaltar isso mais para frente, tá? Mas eles são segmentados, ok? Então, olha só, você anotou aí, porque eu já esqueci aqui, né? De tudo que vocês falaram para mim. Mas a gente falou aí 5 ou 6 características que remetem aos vertebrados, né? Vamos lá, vamos tentar lembrar? Ó, anota aí para você não esquecer. Coluna vertebral, né? Nós falamos também sobre membros, apêndices, né? Presença de apêndices. Falamos também sobre a forma do corpo, né? Corpo fusiforme, né? Mais alongado. Falamos também sobre segmentação corporal. E o que mais? Deixa eu subir aqui. Cauda, isso. Falamos sobre a cauda, presença de uma cauda. Ok? Beleza. Então, olha só que interessante. A gente conseguiu aí descrever características que a gente pode usar para descrever os vertebrados. Algumas delas são boas, né? Como coluna vertebral. Só os animais vertebrados realmente têm coluna vertebral. O tubo digestivo completo. Essa era a sexta. Obrigado. Tubo digestivo completo, tá? Agora, por exemplo, tubo digestivo completo, segmentação corporal, presença de apêndices, essas coisas, outros animais também têm, como eu já citei aqui, né? Então, para a gente definir qual é a diferença da segmentação dos vertebrados para a segmentação dos anelídeos, qual é a diferença do tubo digestivo dos vertebrados e o tubo digestivo dos moluscos? Qual é a diferença entre o apêndice dos vertebrados e o apêndice dos artrópodes? Certo? Então, para a gente identificar essa diferença que é mais específica, mais sutil, aí a gente tem que analisar um pouco mais profundamente. Mas não precisa se preocupar, porque a gente vai analisar essas coisas com detalhes e ao longo da disciplina vocês vão entender o porquê que algumas dessas características que são tão óbvias servem para caracterizar, mas não servem para diagnosticar o grupo, certo? Algumas delas são apomorfias e algumas delas são plesiomorfias. E algumas, inclusive, são homoplasias, né? Mas a gente vai decifrando isso ao longo do curso. Ok? Tudo bem? Demerson. Professor, o que é mais adequado? Vértebras ou coluna vertebral? Levar em consideração. As duas são certas, né? Mas o que, é que seria mais? Vértebras. Tá? Porque coluna vertebral normalmente é utilizado mais para os mamíferos. Porque a gente tem a coluna dividida em porções especializadas. Então, normalmente a gente chama coluna vertebral para mamífero, tá? Mas pode falar coluna vertebral para todos. Mas o melhor é que você diga vértebras, tá? Até porque existem animais que têm vértebras, mas não têm coluna vertebral. A gente vai ver essas picuinhas, essas fugas, né? A regra, a gente vai estudar ao longo da disciplina. Então, eu não quero que vocês fiquem desesperados para decorar essas coisas não, tá? Não é para decorar nada. Tá bom? Então, beleza. Fecha aí seu quadrinho sobre as características que você trabalha mais visualmente. E agora a gente vai explorar um pouco mais para a gente entender o que realmente esses animais têm em comum, né? O que realmente eu consigo ver neles, que eu possa dizer assim, com certeza, se ele tem isso, se eu achei um animal e ele tem isso, ele é um animal vertebrado, tá? E essa característica não pode ser coisas específicas. Por exemplo, o que é que define um mamífero? Vamos lá, deixa eu já testar vocês sobre as classes. O que é que define um mamífero?
E, gente, O período gestacional, professor. Isso, beleza. Isso, glândulas mamárias. Beleza, mamíferos têm glândulas mamárias, certo? Então, isso define os mamíferos. Lembra, a lunozoa, que é a lunozoa, vai definir o bicho. Primeiro ele olha o nome, porque a dica está no nome, né? Então, você pode usar glândulas mamárias. Pronto, deixa eu só mexer aqui, gente, que eu me perdi aqui. Pronto. Isso, glândulas mamárias, certo? Ou então, tem uma outra característica que o mamífero tem, que é muito clara, que você não precisa nem ficar mexendo nas partezinhas dele, procurando mamilos, né? O que é? Né? Eu fico aqui coçando a minha barba e pensando, né? Qual que deve... Isso, muito bem. Muito bem. Pelos, né? O mamífero tem pelos. Nenhum outro animal tem pelo, né? Só o mamífero, por enquanto, né? O que define ave? Penas, tá? Muito bem, gente. Vamos pensar que a gente está ensinando para o ensino fundamental, tá bom? Não precisa lacrar agora, não. Vamos só pensar assim, bem basicão. Penas, né? Então, beleza. As aves possuem penas. Então, fica fácil para qualquer um imaginar que um bicho que tem pena é uma ave. Ok? O que define um réptil? O que será que define um réptil? Eu olho para um bicho, eu sei que ele é um réptil. Que ele tem... Se rastejar, ele tem escama, né? Isso, ele tem escama. Apesar do nome réptil, você fez certo, Gabriel. Uhum. Réptil significa rastejador, né? Então você foi certo, você foi no nome do bicho. Mas os répteis normalmente têm escamas, ok? Mas peixe também tem escama, né? E aí a gente já fica confuso. Mais para frente vocês vão ver qual a diferença entre a escama do réptil para a escama do peixe. Mas não dá para confundir um réptil com um peixe, porque o peixe tem nadadeiras, né? Achar um réptil com nadadeira verdadeira, né? Você me mostra o que eu quero ver, ok? Bom, e por último, os anfíbios, né? O que um anfíbio tem que os outros não têm? O que você pode usar para identificar um anfíbio? Te mostrar um bichinho. Como é que você sabe que ele é uma salamandra e não é uma lagartixa? Isso, ele tem a pele lisa, ele não tem escamas, né? Ele não tem nenhum tipo de escama, a pele é lisa e é toda úmida, né? Toda mucosa, né? Por conta da quantidade de glândula que ele tem. Ok? Certo? Bribas. Eu não sei o que é briba. O que é uma briba? Não tem briba da onde eu nasci. Briba é aquelas lagartixazinhas que ficam em casa, doméstica. Até aquelas transparentezinhas. É lagartixa. É, lagartixa. Né? Lagartixa, briba. Briba, então a briba é réptil, né? Então tem escama. Ok? Tá bom, gente? Eu aprendi hoje o que é uma briba. E do mato é calango. Calango, para mim, é o da parede, né? De parede, de muro. Beleza, ok? Pronto, então olha só, pra gente então, agora então a gente viu no geralzão, né? Ficou mais ou menos entendido o que é o quê. Energia de jacaré, como assim energia de jacaré? O jacaré é um bicho tão pasmado. É porque eles são, professor, tem uma metamorfose assim tão grande, porque os bichos são evoluídos, entendeu? Aí, em vez de ser o tamanho de um calango, ele é o tamanho de jacaré. Aí, quando você vê, é só um susto. Os daqui também, eles são bem alimentados, porque eles comem a ração do meu cachorro. Os daqui também são imensos. O sapo também come, o cururu daqui de casa também come a ração do cachorro. É brabo. Ok, pronto, gente. Então, olha só. Então, beleza. Vamos, então, passar, né, do ensino básico e vamos para o ensino superior.
E vamos pensar, então, que agora a gente está tentando estudar aqui esse bando de animal e a gente está tentando... não tem problema não, Valcleis, está gravado, tá? E você pode assistir depois, tá bom? Não se preocupa não, tá? Mas a aula vai começar sempre a 1 hora, tá bom? Marca aí na sua agenda. Então, a gente está agora no ensino superior e a gente está tentando estabelecer homologias, certo? Então, agora a gente já pode falar as palavras feias, tá? Então, agora a gente está querendo estabelecer homologias, ou seja, a gente está tentando procurar características que são compartilhadas, e são compartilhadas porque essa galera toda descende de um ancestral comum, né, um ancestral vertebrado, e esse ancestral passou essas características para eles, tá? Então, a gente está buscando sinapomorfias. Então, não vale mais a gente ficar falando sobre plesiomorfias, né? Sejam elas plesiomorfias ou analogias, né? Analogias ou homoplasias, ou seja, não pode mais falar de característica muito antiga, como, por exemplo, tubo digestivo completo, né? Então, isso é uma característica antiga, né? Lá do ancestral bilatério. Não pode falar também, por exemplo, sobre o que mais que vocês falaram lá que eu falei que não servia? Corpo alongado. Não pode mais falar de corpo alongado, que é coisa também antiga, tá bom? Então agora a gente vai falar de características homólogas ou as sinapomorfias dos mamíferos, tá? Então, se você fosse um pesquisador e estivesse tentando estudar esses grupos, querendo, então, estabelecer aqui as homologias, né, e descobrir o que é que esses bichos têm em comum, por onde vocês iriam? Qual seria o primeiro passo que vocês tomariam para poder estabelecer essas homologias? Quem consegue pensar? O que é que a gente poderia fazer para descobrir quais são as características compartilhadas dessa galera que foram herdadas pelo ancestral comum? Herdadas do ancestral comum. Onde é que a gente parou mesmo? Pronto. Então tá. Então, beleza. Então, a gente estava tentando, então, pensar, né? Como que a gente pode estabelecer as homologias do grupo, certo? Para a gente poder definir, né, o que é um animal vertebrado e por que eu estou agrupando todos esses animais tão diferentes entre si dentro desse grande grupo chamado vertebrados, certo? Ou cordados, né? Então, vocês tiveram um tempinho aí para pensar, alguém colocou alguma coisa aqui. Aí, pronto, o Besna escreveu, né? Estágio inicial. Beleza, Besna. É isso mesmo. Valcleis, pode falar, filha. Seria em relação à origem embrionária? Seria deuterostome, protostome? Vamos fazer assim. Você acertou, mas você foi muito, muito à frente, tá? Vamos parar onde você falou assim sobre o desenvolvimento embrionário, tá? E é isso mesmo, tá bom? Só que você foi muito profundamente no desenvolvimento embrionário, não precisa entrar tanto assim, não. O desenvolvimento embrionário, que nem o Besna disse, né? O desenvolvimento inicial. Então, lembra aquela regra, né? Que eu sempre ensino para vocês, que é a lei do Haeckel. Se você quer saber uma característica que une grupos tão diferentes, você vai reduzindo no desenvolvimento embrionário até você encontrar uma fase, né, que é o filotipo ou filótipo, em que esses animais são muito parecidos, e aí nessa fase, provavelmente você vai encontrar essas características que você precisa para poder caracterizar eles, certo? Como eles são animais muito diferentes entre si, né, vai aí desde do peixe, né, de um cavalo marinho, até um manati, né, um peixe-boi, como eles são muito diferentes, é provável que a gente tenha que descer bastante no desenvolvimento embrionário, né? Mas pode procurar no desenvolvimento embrionário que a gente acha esses filótipos, tá? Então, vamos fazer isso. Então, eu coloquei aqui um representante de cada um desses 5 grupos, né? Então, a gente tem aqui um tubarão, depois do tubarão, uma salamandra,
depois da salamandra, uma tartaruga, depois da tartaruga, uma galinha, e por último, um ser humano, tá? Então, cada um representando peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, quando a gente olha assim um embrião já formado, né, por mais que a gente já tenha removido grande parte das características que vocês elencaram como características diagnósticas dos grupos, né? Por exemplo, o ser humano está sem pelo, a ave está sem pena, o réptil está sem escama, né? Então, assim, a gente tirou grande parte das características, mesmo assim, devido à presença de membros, forma do corpo, forma da cauda, né? Além dos órgãos internos, a gente ainda vê que eles são bastante diferentes. Então, não adianta a gente ficar no embrião nesse estágio, que seria assim, o estágio já no final do desenvolvimento gestacional. Então, a gente tem que ir reduzindo mais. Então, vamos aqui estou de trás para frente, de frente para trás, né? Então, vamos mais para trás no desenvolvimento embrionário. Vamos pegar no estágio onde o animal ainda tem o saco vitelínico, né? Então, ele ainda está em estágio intermediário de desenvolvimento embrionário. Então, nesse estágio, a gente já vê que eles começam a tomar forma e ficar mais ou menos parecidos entre si, né? Então, a cabeça deles passa a ser mais ou menos parecida, a forma do corpo também é mais ou menos parecida, os membros e a cauda reduzem e passam a se tornar basicamente protuberâncias ou cotoquinhos, né? Tipo nadadeirinhas, né? Então já fica mais parecendo nadadeirinha, já não parece mais braços, nem asas, né? Nem patas, já está mais parecido tudo mais ou menos apêndices, né? Mas, de certa forma, eu ainda consigo ver grandes diferenças entre um bicho que é um peixe, um bicho que é uma ave, um bicho que é uma... Então, nessa fase aqui, a gente ainda não dá para ver, assim, tanta semelhança assim, né? Então, eles ainda estão conservando uma série de particularidades. Então, vamos avançar mais ainda para o começo do desenvolvimento embrionário, e aí a gente chega numa fase de embrião inicial, tá? Então, uma fase bem inicial do desenvolvimento embrionário, onde ainda não tem órgãos formados, os tecidos ainda estão se diferenciando, e a forma do corpo, os apêndices, a cauda, etc., os órgãos sensitivos, tudo isso ainda está em estágio inicial, né? Começou a se formar. Quando eu chego nessa fase, então, bem no comecinho do desenvolvimento do embrião, eu consigo já enxergar que agora eles estão muito parecidos, né? Olha só, se a gente der uma olhada com detalhes nesses embriõezinhos, ó, se eu não tivesse colocado o nome, já ficaria mais difícil de você me dizer qual desses 5 aqui é uma tartaruga, qual desses 5 aqui é uma galinha, qual que é um ser humano. Olha só, porque eles são muito parecidos, certo? Dá muito, eu não consigo ver grandes diferenças aqui, né? Ó, certo? Então, a gente chega nesse estágio de desenvolvimento onde a gente consegue estabelecer, beleza, então é nesse estágio aqui que eu vou olhar e é nesse estágio que eu vou procurar por características que são comuns a eles. Porque se todos os 5 tiverem essa característica igual, né, mesma origem, mesma composição, eu posso supor, criar a teoria de que esse estágio representa o ancestral deles. Então, as características que eles possuem nesse estágio são homologias. Ok? Beleza, então vamos dar uma olhada nesse estágio com mais detalhes. Então, eu vou pegar o embrião do ser humano, tá? Vou pegar do ser humano aqui, que eu acho que é mais fácil de vocês enxergarem, porque é tudo muito inicial, e nós vamos dar uma analisada nesse embrião, ok? Pronto, então tá aqui, ó. Então aqui eu tenho o embrião do ser humano, do mamífero, a gente pode pensar que é o embrião do mamífero. Então aqui eu tenho a visão externa desse embrião, certo? A visão por fora. E aqui eu tenho um corte longitudinal representando as estruturas que tem por dentro desse animal, ok? Bom, então se esse aqui, e lembrando que isso aqui seria igual para todos os outros 5, tá? É muito parecido. Então, pegando nesse exemplo aqui, né, do mamífero,
O que é que vocês estão enxergando nessa imagem que salta aos olhos? O que é de diferente aqui que vocês estão vendo nessa imagem que está chamando a atenção e poderia ser uma dessas homologias que a gente está procurando? Quem consegue fazer essa análise? E aí, ninguém consegue enxergar o que está aqui? Pode falar assim, professor, e essa estruturinha aí de cor verde? Professor, e essa estruturinha aí de cor rosa? E a gente vai pensando. Vamos lá. O que vocês estão vendo aí? O que vocês acham que são essas coisas? Vamos olhar assim no geral, né? Para ficar claro, essa porção aqui, né? Essa porção aqui, para mim, parece evidente que é uma cabeça. Concorda? Professor, Hum. é desenvolvimento do cérebro, cerebral, alguma coisa assim? Isso, muito bem. Quem é que falou? Não consegui ver aqui. Caroline. Caroline, muito bem, Caroline. Olha só, aproveitando que eu já estava mostrando, nessa região aqui a gente consegue ver que existe uma cabeça, certo? Dá para ver claramente que tem uma cabeça, ok? Não dá muito para ver onde é o olho, onde é o ouvido, onde é o nariz, né? Onde é a boca, não está muito claro, mas a gente consegue ver que tem uma cabeça. Então, a gente já vê que a cefalização, que é a existência de uma cabeça, é uma coisa que, uma característica que é geral dos vertebrados, né? Agora, se eu olhar por dentro dessa cabeça, aí eu vou ver que tem uma estrutura muito grande, dilatada, bem aqui, né? Parecendo uma grande bexiga, né? Uma grande bolsa. E essa é que está aqui de roxo ou azul, não sei como é que vocês estão enxergando essa cor. E aí dá para perceber que essa bolsa vai se estendendo como se fosse um tubo, né? Como se fosse um grande canudo, até o finalzinho até o finalzinho aqui do rabinho, né? Do bicho, do final da região posterior do bicho. Ok? Isso aqui, como a Caroline já citou, é o sistema nervoso, né? O sistema nervoso do animal. Então, a gente vê que nos vertebrados, já no ancestral deles, né? A gente supõe que já tenha vindo desse ancestral a herança de um cordão nervoso, certo? De um cordão nervoso, de um sistema nervoso axial, né? Esse sistema nervoso axial, ele claramente não é um cordão, como a gente via lá nos anelídeos, nos moluscos, né? Não era aquela corda de neurônio cheia de gânglio. Aqui parece que é um grande canudo, né? Essa parte roxa no meio dele é oco mesmo, não tem nada, né? Tem líquido, né? Então a gente vê que é um cordão oco. Então a gente já observa aqui uma diferença, uma especificidade. O sistema nervoso dos vertebrados é organizado na forma de um tubo, né? Não é um cordão, é um tubo. E esse tubo, ele é oco, né? Como todo tubo, né? É um tubo oco, tá? Então, tubo nervoso. Esse tubo nervoso, ele está na região dorsal ou ele está na região ventral? Se a gente conferir aqui em cima, essa porção onde eu estou apontando é onde fica a boca, onde ficaria a boca, né? Vai se formar a boca. Então, se aqui fica a boca, então essa região aqui é a região ventral e essa região aqui em cima é a região dorsal, certo? Então, se aqui é a dorsal, esse cordão nervoso, esse tubo nervoso, é um tubo nervoso dorsal, diferente de todos os outros invertebrados que a gente estudou até hoje, que tinha um cordão nervoso ventral. Lembra disso? Então, agora a gente vê mais uma característica, né? Um tubo nervoso dorsal. E esse tubo nervoso dorsal, como a Caroline também já ressaltou, ele tem uma expansão na frente, né? Você vê que o final dele é mais estreito e a frente é mais expandida, né? Uma grande bexiga, né? Como se fosse uma grande bexiga cheia. Mostrando que na região da cabeça, o tubo nervoso, ele se expande, gerando aí um primórdio de um cérebro,
ok? Então, nos vertebrados, o cordão nervoso não forma gânglios, mas ele forma um cérebro, né, que a gente chama de encéfalo. E esse encéfalo, ele fica na região da cabeça, né? Então, por isso que chama encéfalo, né? Um gânglio nervoso dentro da cabeça, um encéfalo. Ok? Então, o tubo nervoso dos vertebrados, além de ser oco e além de ser dorsal, ele também forma um encéfalo, tá? Um gânglio cerebral cefálico. Ok? Então, beleza, se todos eles apresentam isso, eu estou garantindo para vocês que tem, a gente já pode anotar aí, então você já pode anotar como a primeira sinapomorfia, né? A primeira apomorfia, a primeira homologia que a gente está usando como apomorfia dos vertebrados, dos cordados, é a presença de um tubo nervoso dorsal com cérebro, né? Com encéfalo. Certo? Ok. Beleza, então vimos a primeira, tá? Vamos lá. O que mais que vocês conseguem ver? Notocorda, pronto, o Jeová falou notocorda. Então, olha só, o que é esse negócio de notocorda? Lá, quando a gente estava comentando anteriormente sobre os vertebrados, vocês disseram assim, o vertebrado tem coluna vertebral, certo? Então, a coluna vertebral aqui todo mundo conhece. Quando você vai voltando no desenvolvimento embrionário e vai procurar da onde essa coluna vertebral vem, ou seja, qual é a estrutura que forma, que dá origem, né, a essa coluna vertebral, você vai notar que no embrião não tem coluna vertebral. O que ele tem é um bastão esquelético, certo? Como se fosse um grande espeto esquelético, que não é formado de osso, ele é formado de tecido conjuntivo denso, túrgido, tá? Também não é uma cartilagem. Às vezes você vê no livro falando que é uma cartilagem. Não é necessariamente uma cartilagem. É um tipo de tecido conjuntivo específico, túrgido, como se fosse lembra do pseudoceloma, dos nematóides, né? É como se fosse aquela bexiga bem túrgida, mas na verdade não é oco, não é uma bexiga, é um monte de célula junto num bastão, formando um bastão, e essas células estão túrgidas, estão cheias de líquido, então elas ficam duras. Então ele tem esse bastão rígido, mesodérmico, tá? Então de origem mesodérmica, que transpassa toda a extensão do corpo do animal, vai desde a região da cabeça até a região da cauda. E se você acompanhar o que essa estrutura vai se tornar, ela se torna a coluna vertebral. Ela vira outras coisas, mas parte dela vira a coluna vertebral, outra parte vira o crânio. Vai contribuir para a formação do crânio. Ok? Então a gente observa que no estágio adulto, você tem coluna vertebral. E no estágio embrionário, você tem esse bastão esquelético. Ok? Esse bastão esquelético, ele recebeu o nome de notocorda. Corda significa bastão, tá? Nesse caso, ele significa bastão, ou cordão. Mas é melhor a gente pensar como corda, como bastão, tá? Porque é mais um bastão do que uma corda. Então, esse corda do nome significa bastão, e noto significa corpo, tá? Então, é o bastão corporal, ou seja, é o eixo esquelético do corpo do embrião, certo? Então, se o embrião tem uma notocorda e o adulto tem a coluna vertebral, e um dá origem ao outro, a gente pode criar a hipótese, né, a teoria, de que no ancestral dos vertebrados não existia vértebras, existia a notocorda. E depois a vértebra evoluiu a partir da notocorda. Tá? Lembra que o desenvolvimento embrionário ele conta mais ou menos a historinha evolutiva, né? Então, a notocorda é uma característica também homóloga entre os vertebrados, ou seja, foi herdado do ancestral comum.
E, portanto, a gente pode usar essa característica, como só eles têm, é exclusiva de todos os vertebrados e o seu ancestral, a gente pode usar ela como uma apomorfia dos vertebrados. Então, você pode já anotar aí a segunda apomorfia dos vertebrados. Presença de uma notocorda. Pode até escrever entre aspas. Bastão mesodérmico esquelético, tá? Que vai dar origem à coluna vertebral, mas você não precisa escrever isso não, certo? Então, junto com o cordão, com o tubo nervoso dorsal, a notocorda é a segunda característica dos vertebrados, a segunda apomorfia dos vertebrados, certo? Ok? Ah, professor, eu tenho notocorda, eu sou um vertebrado, um cordado. Eu tenho notocorda? Não, você não tem agora, mas você teve quando você era um embrião, dentro da barriga da sua mãe, né? E hoje em dia você tem resquícios dessa notocorda no disco central da sua coluna vertebral, né? Aqueles disquinhos que tem no meio da coluna vertebral, tem ali resquícios da notocorda. E é lógico que no seu genoma existe os genes responsáveis pela construção da notocorda. Tá certo? Isso, os discos intercalares, isso mesmo. Lá no meiozinho dele, na parte que ele ainda é cartilaginoso, lá tem o resquício de notocorda. Tá? Nos anfíbios é muito fácil de ver isso. Nos mamíferos já é mais difícil, porque já modificou muito, mas você acha. Tá bom? Então pode colocar aí. Segunda característica, notocorda. Tá? Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Vamos achar pelo menos 5. Tá bom? Então, faltam 3. O que mais que vocês conseguem ver? A gente está fazendo um exercício de pesquisa científica, viu, gente? É assim mesmo que a gente faz. Tem que fuçar até achar. O que vocês estão vendo aí que a gente poderia usar, que está chamando a atenção de vocês na imagem? Ó, isso, beleza, Besna. Beleza, ó. Vamos continuar então, tá? Então nós já analisamos a cabeça. Ah, gente, eu esqueci de mostrar, né? Mas a notocorda aqui nessa imagem tá vendo que tem uma listinha vermelha debaixo do tubo nervoso? Então, essa listinha vermelha embaixo do tubo nervoso que vai até aqui atrás é a notocorda, tá? Essa listinha vermelha. Se alguém não estiver vendo, me indica aí que eu dou um jeito de mostrar. Certo? Ó, vou até fazer um zoom aqui para vocês verem melhor. Ó, é essa que, tá vendo? Tem uma linhazinha preta aqui, ó, que tá indicando ela, ó. Essa é a notocorda, essa linhazinha vermelha. Na verdade, na vida real, né, quando você olha uma notocorda, ela não é vermelha, ela é branca. Não é branca, é tipo um branco que parece um gel, sabe? Ela parece meio um gelzinho translúcido. Ok? Eu vou mostrar na próxima aula uma imagem da notocorda. Branco gelo, tipo um branco gelo, tipo um branco leite, tipo isso. Né? Bem parecido com cartilagem. Por isso que às vezes, no início, os pesquisadores achavam que era cartilagem. Mas aí depois que foram estudar melhor, viram que não era cartilagem, era um outro tipo de tecido. Certo? É um tecido mesodérmico, né? Um tecido de tecido conjuntivo, tipo de tecido conjuntivo. Tá? Bom, então se a gente continuar olhando aqui a cabeça, a gente vai ver que na região do pescoço, que é essa região aqui onde essas setinhas pretas estão indicando aqui, ó, né? Bem aqui assim, ó, parece que tem um monte de dobrinha, tá vendo? Então, nessa região do pescoço, a gente consegue ver várias dobrinhas, né? Que, na verdade, são bolsinhas, como se o animal tivesse várias bolsinhas no pescoço, né? Igual a pessoa que tem problema de bócio, né? De tireoide. Fica aquelas bolas no pescoço, então, como se fosse isso, tá? E aí, no mamífero, isso aí some, tá? À medida que o embrião desenvolve, essas bolsinhas somem, elas são interiorizadas. Agora, se fosse o embrião do peixe e o embrião do anfíbio, e até mesmo o embrião do réptil, em alguns répteis, você veria que essas bolsinhas, elas se abrem. Elas são fechadas e aí é como se elas rasgassem, elas se abrem.
E no lugar delas, formam-se fendas, né? Como se eu tivesse aqui cortes no meu pescoço, ok? Então, formam-se várias fendas, uma fenda para cada bolsinha dessa. E essas fendas são chamadas de fendas faringianas, ou fendas faringiais, fendas da faringe, ok? Ou seja, a faringe do animal, o que é a faringe, né? Que é como se fosse a garganta, tá bom? A garganta do animal, ela é fendida, ela é toda cortada, toda cheia de fendas. Então, a parte interna do tubo digestivo do animal tem contato com a parte externa do meio que o animal vive, como se tivessem outras portas. Ah, mas uma coisa estranha, buraco no pescoço. Ah, meu filho, você tem um buraco na boca, você tem 2 buracos no nariz, você tem um buraco para cada ouvido, e eu nem vou falar dos outros buracos, não. Mas você tem um monte de buraco aí que liga o seu meio interno com o seu meio externo. Não é tão esquisito assim, ok? Então, esses animais têm, o embrião deles desenvolve essas fendas. E no caso dos peixes e dos anfíbios, se você continuar seguindo o desenvolvimento embrionário, você vai ver que essas fendas faringiais vão se tornar as brânquias e as guelras dos peixes. Ok? Acho que todo mundo já viu a guelra do peixe, né? Ou já viu aquelas fendas do tubarão, né? Eu acho que todo mundo já viu, ok? A gente vai ver na aula prática também com bastante detalhamento. Então, essas guelras e brânquias dos peixes e dos anfíbios, elas são modificações dessa estrutura embrionária que é chamada de bolsas faríngeas, que depois se tornam fendas faríngeas, que depois, no adulto, se tornam brânquias, ok? Fendas branquiais, tá? Então, a faringe do embrião, dos vertebrados, ela não é uma faringe inteira, não é um tubo inteiro. Ela é uma faringe fendida. Então, é uma faringe que possui fendas e barras, tá? Então, imagina que eu estou mostrando aqui com o meu dedo, ó, o que seria essa faringe, tá? Ó, vamos supor aqui, ó, que é um tubo, certo? E aí, se eu olhar esse tubo de lado, eu vou ver que a faringe, que seria a boquinha, ó, eu vou ver que a faringe dele tem, fendas, tá? Fendas e barras. A parte da faringe que é inteira é a barra. E a parte que é furada é a fenda. E essa fenda liga o meio interno do meio externo. Então, tudo que o animal bota na boca pode ou sair por essas fendas ou seguir direto para o intestino, tá? Se for, é lógico, se for alimento, vai ir para o intestino. Se for água, né? Vamos supor que seja um peixe, se for água, vai sair para o meio externo, tá? Porque o animal não vai ficar ingerindo água o tempo todo, ok? Ele só vai usar água para respirar, como vocês sabem, né? Que os brânquias servem para respirar na água, certo? Ok? Então, olha só, a gente não pode dizer que as brânquias nem as guelras são características apomórficas dos vertebrados. Mas a gente pode dizer que as fendas faríngeas, ou melhor, a faringe fendida, a faringe com fendas, é uma característica sinapomórfica dos cordados. Todos eles têm em algum momento do seu desenvolvimento. Aí lembra o que eu disse, por conta dos répteis, aves e mamíferos serem muito modificados, eles não desenvolvem essas fendas, porque eles vivem na terra, certo? Então, o embrião deles não desenvolve essas fendas. As bolsas faríngeas, elas são reabsorvidas. Mas a presença dessas bolsas já indica que poderia se tornar fenda, mas não virou fenda porque o animal saiu da água e foi morar na terra. Ok? Então, tem essa picuinhazinha. Mas a gente pode usar ainda a faringe fendida
como uma característica exclusiva, ok? Uma sinapomorfia. Não é a melhor, mas você pode colocar, tá? Então, você anota aí, terceira característica apomórfica, né? A homologia dos vertebrados cordados. Presença de uma faringe fendida, ok? Bom, eu falei com vocês que essa faringe fendida, ela é utilizada para alimentação e para respiração, né? Se ela virar uma brânquia, ela vai ser usada para fazer trocas gasosas. E se ela virar se ela não virar uma brânquia, né? Ou também se ela virar uma brânquia, ela pode ser usada para alimentação, porque como eu falei, tudo que entra pela boca vai ser filtrado, né? A água vai sair pelas aberturas das fendas na parede do corpo e o alimento vai ficar retido dentro da faringe. Então, a faringe funciona como se fosse uma cesta ou um filtro, ok? A água vai passando pelas fendas e o alimento vai ficando retido nas barras, tá? Para aumentar a eficiência de captura desse alimento, a faringe fendida também tem no seu fundo, na sua base, né? Então, que nem eu fiz aqui, ó, a minha mão é a faringe fendida, certo? Então, na base dessa faringe, que seria aqui, ó, onde as minhas mãos se juntam, ó, na base dela fica uma glândula. E essa glândula fica dentro de um sulco, de uma canaleta. Que nem a minha mão aqui, ó, tá fazendo uma canaleta, tá vendo? Então é como se aqui nessa fenda ficasse uma glândula. E essa glândula vai produzindo muco para grudar o alimento que estaria passando aí pelas fendas e pelas barras, tá? Para poder colar o alimento e o animal poder comer. Essa glândula, ela é observada nos peixes, que ainda tem as brânquias, e ela é observada nos embriões dos peixes e nos embriões dos mamíferos, das aves, dos répteis, que não tem mais brânquias, né? Então, na base da faringe, você observa o primórdio dessa glândula, certo? Dessa glândulazinha. E essa glândula, ela é chamada de endóstilo. Endóstilo. Então, a presença de uma glândula produtora de muco, chamada endóstilo, também é uma coisa que você só vê nos embriões e em alguns adultos dos vertebrados. Você não vê isso em outro animal, em nenhum outro filo de animal. Então, essa glândula endóstilo, ela também pode ser considerada como característica. Então, se você quiser, você pode colocar tudo junto. Por exemplo, faringe fendida com endóstilo. Ok? Você já pode colocar isso tudo junto, como uma apomorfia do grupo. Ok? Certo? Professor, e o que acontece com os animais que não têm brânquias mais? Como, por exemplo, os mamíferos. A gente não tem, né? A gente não tem brânquias. O que aconteceu com essa faringe? Então, nos mamíferos, nas aves e nos répteis, que não tem mais brânquias, essa faringe foi redirecionada para se tornar outras coisas. Então, por exemplo, nos mamíferos, parte dessa faringe virou a cavidade nasal, parte dessa faringe virou a cavidade auditiva dos ouvidos, parte dessa faringe virou a boca, a região da boca, e a outra parte virou o iniciozinho aqui da sua garganta, né? O iniciozinho do seu esôfago, ok? Na transição ali da boca para o esôfago. Então, essa faringe que a gente observa aqui, né, no embrião, ela vira toda essa estrutura aqui da cabeça, toda essa região aqui, ó, tá? Então, ela tá, por isso que eu falei garganta, mas não é necessariamente garganta, porque também tem nariz, também tem ouvido, certo? Por isso, quando você vai no médico de garganta, o médico de garganta é um otorrinolaringologista, porque ele estuda ouvido, nariz e garganta, porque, na verdade, todas essas três coisas, elas são interligadas, porque elas vêm de uma mesma estrutura, que é a faringe embrionária. Olha só que interessante, né? Ok? Então, essa faringe também faringe fendida com endóstilo, também é uma característica apomórfica dos cordados. Ok? Por exemplo, já falamos 3, não foi? Foi 3? Foi 3, né? Ou 4? Já me perdi. Já falamos aí, foi 4, né? Então,
tubo nervoso, notocorda, faringe fendida e endóstilo. Então, nós já falamos 4. Tá? Vamos lá, vamos encontrar mais uma, certo? Vamos continuar observando, tá? Então, a gente vai seguindo aqui o corpo do animal, a gente chega no tronco. E aí, no tronco desse animal, nessa região aqui do meio, desse embriãozinho, a gente vê que tem os membros, então os apêndices. A gente também poderia considerar, né, como característica dos cordados, como a gente já falou lá, mas ela não pode ser considerada uma característica apomórfica. Porque existem peixes que não têm apêndices, nem no desenvolvimento embrionário. Nem se você pegar um embriãozinho bem novinho, você vai ver bracinhos, perninhas ou nadadeiras, tá? Então, esses apêndices não são, na verdade, características apomórficas. Pode usar para caracterizar, né, uma característica geral, mas não é uma característica específica, tá bom? Então, eu encontro aqui esses cotoquinhos de apêndice, tudo bem, isso aqui é um mamífero, ele tem mesmo braços e pernas, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é, se vocês olharem aqui, ó, ao longo do dorso médio do corpo dele, você vai ver uma série de brotuejas, né? Uma série de quadradinhos, tá vendo? Tá vendo? Assim, vocês estão conseguindo ver? Vou fazer um zoom aqui, ó, para vocês verem melhor. Ó, tá vendo que tem uma série de quadradinhos, certo? Esses quadradinhos que estão aí em todo o eixo corporal do animal, se você seguir esses quadradinhos, seguir o desenvolvimento embrionário para ver o que esses quadradinhos vão virar, você vai perceber que eles vão virar um monte de coisa. Mas para não complicar, eu posso dizer para vocês nesse momento que esses quadradinhos, eles vão se tornar a musculatura do corpo do animal, tá? Parte dele vai virar a musculatura e parte dele vai virar, junto com a notocorda, vai virar a coluna vertebral, vai ajudar a formar a coluna vertebral. Então, a gente tem, você pode pensar que esses quadradinhos, parte dele, a parte mais dorsal dele, vai juntar com a notocorda para virar a coluna vertebral, e a parte mais ventral desses quadradinhos vai se tornar a musculatura do corpo, tá? As bandas musculares. Então, quando você olha lá no peixe, lembra que eu falei que o peixe tem, o filezinho do peixe não tem aquelas bandas de carne? Aquilo são os músculos. Essas bandas de carne nos peixes, né, que é o mais claro de ver, mas você consegue ver isso no sapo, consegue ver isso na ave, consegue ver isso em qualquer vertebrado, você consegue ver essas bandas. Vai ser mais claro em um e menos claro no outro. Agora, no nosso caso, é muito difícil de ver, porque é muito deformado por conta da musculatura dos apêndices, né? A gente tem braços muito grandes, né? Os nossos braços são praticamente maiores que o nosso próprio corpo. Então, a musculatura deles camufla essas bandas musculares. Mas, quando a pessoa é muito marombada, né, um homem ou uma mulher faz muito exercício físico e é halterofilista, aí fica o músculo muito bem definido, aí você consegue ver, tá? Meio que é a formação dessas bandas. Porque a gente brinca e fala assim, é a barriga de tanquinho. Mas não é necessariamente aqueles tanquinhos da barriga, não, tá? É mesmo a composição da musculatura. Mas se você lembrar do tanquinho da barriga, você vai lembrar dessa organização em bandas, tá? Essa organização em bandas de musculares, elas são chamadas de miômeros. Miômeros, tá? Mio significa músculo e mero significa parte, ou seja, são partes de músculos, né? Vou colocar o nome aqui no chat, ó. Miômeros. Tá? Então, são pacotes, melhor falar, né? Pacotinhos de músculo. Tá? E esse músculo ele é parcionado, né? São uma série de pacotinhos, justamente porque esse animal ele é metamérico. Né? Lembra? A gente já falou lá no início que os vertebrados são segmentados. Né? Então, a gente vê segmentos musculares. Então, essa segmentação muscular, ela é um dos indícios da metameria que os vertebrados têm, né? Então, a gente vê também essa repetição nas vértebras, não é isso? Cada vértebra da coluna vertebral é uma repetição de uma estrutura óssea. E em cada uma dessas vértebras está associada uma banda muscular.
Então, você tem repetição de vértebra, músculo, vértebra, músculo, vértebra, músculo, né? E você vai ver essa repetição em outras coisas. Você vai ver essa repetição em rins. No nosso, não, né? Mas em outros animais. Você vai ver repetição em rins, você vai ver repetição em gônadas, tá? Então, você vê também essa repetição em outros órgãos. Mas, principalmente, nos músculos, nos miômeros e nos ossos, nas vértebras, ok? Certo? Então, miômeros e vértebras é no adulto, tá? É no animal atual. No embrião, não chama isso. No embrião, chama somitos. Vou colocar o nome aqui, ó. Somitos. E é o diminutivo de soma. Soma significa músculo ou corpo, né? Ou parte do corpo. E o ito significa, é o diminutivo. Então, somitos são as partezinhas do corpo, né? Os pacotinhos de carne. Ou seja, são os pacotinhos de músculo, ok? Lembrando que não é só músculo que o somito vira, tá? Vira osso, vira cartilagem, vira tecido conjuntivo, vira um monte de coisa, tá bom? Mas a gente, para ficar fácil para guardar, a gente pode guardar. Vira músculo e vira vértebra, tá bom? Então, aqui, somitos, certo? Então, você pode anotar aí a quinta característica apomórfica dos cordados, a presença de somitos mesodérmicos. Vamos escrever aqui, ó, somitos mesodérmicos, porque são pacotinhos de mesoderma. Lembra da mesoderma? A camada intermediária de tecido embrionário? Então, são pacotinhos de mesoderma. Ok? Tudo bem? Deu para entender mais ou menos o que é? Então, se o embrião tem somitos mesodérmicos, e esses somitos mesodérmicos basicamente são pacotinhos de músculo e tecido conjuntivo, eu posso supor que o ancestral dos vertebrados possuía a parede do corpo organizada também em somitos mesodérmicos e posteriormente em miômeros musculares. Tá certo? Então, já dá para a gente ter uma ideia de que o ancestral dos vertebrados provavelmente se parecia com um peixinho, né? Porque o bicho vertebrado que mais tem essa estrutura de vértebra miômero é o peixe. No peixe é onde está mais claro, né? Então, provavelmente, o ancestral era parecido com um peixinho. Vendo como a gente vai hipotetizando, né? Criando teorias evolutivas sobre os animais, fazendo as análises embrionárias, certo? Bom, então a gente já falou 5, tá? Então, só para dar um chorinho, porque às vezes você esquece, né, uma dessas, vamos colocar e você pode considerar faringe com endóstilo como uma característica só, vamos dar mais uma, né? Então, vamos terminar aqui, ó. Então, a gente continua o corpinho do animal e a gente chega no finalzinho e a gente vê que ele tem um rabinho, né, uma cauda. Então, você vê, lá no adulto, tinha cauda, né? Cauda de mamífero, cauda de lagarto, réptil, né? Cauda de peixe. Então, tinha cauda, certo? E mesmo eu descendo o desenvolvimento embrionário até bem no comecinho, eu ainda continuo vendo cauda. Então, a cauda, ela é uma característica que todos os vertebrados têm, mesmo aqueles que perderam, que como adultos não aparentam, tinham quando eram embriões, certo? Então, cauda é uma característica geral, né? Característica compartilhada. E como ela está presente nesse embrião, a gente supõe que ela foi herdada do ancestral, por isso que todo mundo tem. Então, ela é uma homologia, certo? Então, eu posso usar essa cauda como característica, tá? Professor, Oi? a cauda, né, no ser humano, ela é reduzida ao cóccix? Isso, a cauda do ser humano é bem pequenininha e ela fica representada atualmente pelo cóccix, né? Que é aquela parte, aquele ossinho que tem na pontinha da mão. Se você cutucar, não vou fazer a demonstração aqui porque eu acho indelicado, mas se você dar uma cutucada aí atrás, você vai ver que tem um ossinho, né, no formato de pontinha. É o que seria o rabo. E se você pesquisar no Google, existem pessoas que nascem com uma mutação genética que não inibe o
o gene que inibe a formação do rabo. E aí a pessoa nasce com um rabo. Então, se você jogar aí no Google, né, pessoas que nasceram com rabo, você vai ver, né, a mutação genética comprovando de que o gene para fazer rabo está lá. Ele só está sendo suprimido. Isso também acontece com as aves, né? As aves também têm um ossinho bem pequenininho, porque elas perderam a cauda. E acontece também com alguns anfíbios, né, como os sapos, que também perderam a cauda, mas apresentam ali o resquício, né, do osso da cauda. Ok? Certo? Lembra sempre, gente, não pode esquecer isso, né? Vamos relembrar lá da aula de filogenia, a segunda aula que vocês tiveram de zoologia. Um animal não ter uma característica não pode ser usado como homologia. Agora, ele ter perdido ela pode ser usado como homologia. Então, não é porque eu não tenho rabo que eu nunca tive, né? O meu ancestral, que era um ancestral primata, ele tinha uma cauda, só que ela foi perdida ao longo do tempo, tá? Então, o gene para ela eu tenho, ele só não está sendo expresso. Ok? E você está vendo, isso aqui é um embrião de gente, né? Um embrião de humano. E a gente vê que o embriãozinho tem a cauda. Ok? A caudinha aqui, tá? Agora, existiam outros invertebrados que tinham cauda também, certo? A gente viu que alguns nematódios têm cauda, né? A gente viu que em alguns moluscos se formava uma cauda. Então, existe alguns... É muito raro, mas existe alguns invertebrados que possuíam alguma coisa parecida com cauda. Só que existe uma diferença muito importante entre a cauda duas, na verdade, entre a cauda dos vertebrados e a cauda dos invertebrados. Alguém consegue falar? Vou perguntar, vamos ver se vocês sabem. Eu falei algumas vezes, né? Eu lembro de ter falado na disciplina de invertebrados. Vocês lembram qual que é a diferença entre a cauda dos invertebrados e a cauda dos vertebrados? Alguém lembra? Ó, a cauda dos invertebrados, o ânus fica na ponta. Tá? Então, mesmo que o animal tenha um rabinho, o ânus dele está na ponta desse rabo. Certo? Então, ela não é uma cauda verdadeira, vamos dizer assim. Ela é só uma parte final do corpo que é utilizada como propulsão. Para ser uma cauda, para realmente ser uma cauda, o ânus não pode estar na ponta. O ânus tem que vir antes dessa cauda. Tá? Então, o corpo termina, e eu sei que o corpo acabou, porque o ânus está ali, o ânus é a parte final do corpo. Então, o tronco acaba no ânus, mas depois do ânus, eu ainda tenho um rabinho, tá? Uma projeção do corpo. Então, essa cauda que se estende após o ânus é uma característica exclusiva dos vertebrados. Então, não pode só falar cauda, porque existem vertebrados que têm cauda. Agora, quando você fala cauda pós-anal, o que é cauda pós-anal? Cauda depois do ânus. Essa cauda é a cauda dos vertebrados. E mesmo que você encontre lá nos invertebrados, muito difícil, mas mesmo que você encontre lá nos invertebrados, um vertebrado que tem uma caudinha pós-anal, um pedacinho de cauda pós-anal, como por exemplo nematódios, né? Os nematódios têm uma caudinha pequenininha pós-anal. Nesse caso, mesmo ele tendo essa caudinha pós-anal, ele não tem um eixo esquelético nessa cauda, tá? Então, não existe um eixo de esqueleto, não é osso, é um eixo esquelético que mantém essa cauda rígida. Às vezes, ela é só uma aba, né? Como se fosse uma abinha, uma lâmina de tecidos. E no caso dos vertebrados, a cauda pós-anal, ela tem um eixo esquelético. Então, cauda pós-anal com eixo esquelético, só os vertebrados têm, ok? Então, tá aqui, ó. Certo? Ó, se a gente fizer um zoom aqui, ó, essa coisinha amarela aí, ó, que tá encostando, esse tubinho amarelo que tá encostando na parede do corpo, é o ânus. E a gente vê que a caudinha dele se estende para além do ânus,
ok? Tudo bem que isso aqui é um embrião, né? Se a gente for olhar qualquer animal aí, olha o seu cachorro com rabo, você vai ver que o rabo dele está para trás do ânus, né? Vai para além do ânus, ok? Ficou claro? Pronto, então a gente tem 6 características, né? Que a gente, na verdade, vai considerar como 5. Então, quais são as cinco grandes sinapomorfias dos cordados? Não? Então, primeira, mais importante de todas, notocorda. Ok? Essa é a principal, a mais importante, notocorda. Por isso que eles chamam cordados, ok? Então, notocorda, mais importante. Segunda, tubo nervoso dorsal. É a segunda mais importante, porque o tubo nervoso dorsal, ele se desenvolve em resposta, estimulado pela notocorda. Então, é a notocorda que causa a formação do tubo nervoso dorsal. Se não fosse a notocorda, o vertebrado não teria tubo nervoso dorsal, ele teria um cordão nervoso, talvez até ventral, certo? Então, um é consequência do outro. Então, tubo nervoso dorsal. Terceira característica que a gente falou, super importante, miômeros, né? Os somitos, miômeros não, desculpa, os somitos mesodérmicos, porque o miômero é só no adulto, tá? Somitos mesodérmicos. Então, os somitos mesodérmicos, que vai dar origem às vértebras, que vai cobrir a notocorda, e vai dar origem aos músculos, é a terceira característica mais importante. Quarta característica mais importante, cauda pós-anal. Tá? Então, a cauda que vem após o ânus é a quarta característica apomórfica mais importante dos vertebrados, porque só eles têm, ok? E a quinta característica é a presença de uma faringe fendida com endóstilo, ok? Certo? Então, pronto. Então, agora você vai criar um mantra, né? Você vai criar um mantra, aquela oração que você vai fazer todo dia antes de dormir, né? Você vai fazer lá as suas orações e no final você vai falar: todo animal cordado é aquele que possui uma notocorda, um tubo nervoso dorsal oco, somitos mesodérmicos, uma cauda pós-anal com eixo esquelético e a faringe fendida com endóstilo. Amém. Então você vai fazer essa oração todo dia, porque você precisa guardar, é o básico, é o mínimo. Você precisa guardar essas características, tá? Se você juntar essas 5 características embrionárias, vou dizer assim, tá? Apomórficas, específicas, com aquelas outras 5 características que a gente falou no início, aquelas 5 gerais que a gente falou lá no início, né? No momento anterior da aula. Você tem 10 características para caracterizar e definir um animal como cordado, como vertebrado, certo? Então, 10. 5 delas são gerais, não são exclusivas, e 5 delas são exclusivas, são específicas, são apomorfias do grupo. Qual que é que eu uso para fazer filogenia? Qual que é a que eu uso para fazer definição científica? Qual que é o que eu uso para fazer classificação taxonômica? As 5 apomorfias. Qual é que eu uso para conversar com a minha avó, com a minha tia, com o meu crush, com os meus aluninhos do ensino básico? As 5 características gerais. Porque você não vai ficar falando para a criança lá no ensino fundamental sobre notocorda, sobre somitos mesodérmicos. Você não vai ficar falando isso, né? Você vai usar características mais gerais, tá bom? Então, de acordo com o nível aí de ensino que você está trabalhando, você vai variando aí qual característica que você vai citar, tá ok? Ficou claro? Certo? Demerson. Professor, essa é uma, não do assunto, mas no caso dos invertebrados, como é que se chama? Que o do vertebrados é tubo nervoso dorsal. Cordão nervoso ventral. É só isso mesmo, obrigado. Cordão nervoso ventral, isso. Às vezes você pode até dizer ganglionar, né? Dependendo do grupo, você ainda diz ganglionar, porque às vezes ele tem vários gânglios, né? Como, por exemplo, anelídeos, moluscos, artrópodes, eles têm o cordão nervoso ganglionar, certo? Mas tem cordão nervoso ventral no formato de escada, cordão nervoso ventral não ganglionar, né? Rede nervosa. Lá nos invertebrados tem muitos tipos de cordão nervoso, né? Agora, nos vertebrados, nos cordados, é tubo nervoso dorsal,
ou tubo nervoso dorsal oco, ou cordão oco dorsal. Mas você sempre tem que dizer que ele é dorsal, e você tem que dizer ou é que ele é um tubo ou que ele é oco, tá bom? Para não ficar parecendo que ele é um cordão, porque ele não é um cordão, certo? E aí, se depois você pode esmiuçar, você pode falar que forma cérebro, né? Forma nervo. Aí depois você pode esmiuçar, mas se você disser só isso, já tá valendo, tá bom? Então aqui, ó, tem o esqueminha que tá lá no Hickman, tá? Não vou explicar isso aqui de novo. Eu gosto mais de explicar lá naquele outro esquema, mas aqui tem mostrando todos eles, né? Então esse aqui é como se fosse o embriãozinho, né? Ou o ancestral, e aqui você tem notocorda, cordão nervoso dorsal com cérebro, as fendas faríngeas, com endóstilo, os miômeros, aqui tá, a seta está indicando errado, está mostrando a cauda, né? Mas o miômero é essa parte rosa ou laranjada, e aqui sim está mostrando a cauda pós-anal muscular com eixo esquelético, ok? Beleza? Então, se a gente pegar assim, como seria então o ancestral dos cordados, tá? Então, o ancestral dos cordados seria mais ou menos parecido com essa figurinha que está mostrando aqui. Então, isso aqui é uma hipótese, tá, gente? Ninguém nunca viu o ancestral dos cordados e ninguém nunca vai ver, provavelmente. Agora, se você pegar todas essas evidências que a gente tirou e mais outras genéticas, moleculares, etc., e tentar juntar tudo isso numa hipótese de como seria o ancestral, ele seria mais ou menos dessa forma: um animal vermiforme, achatado lateralmente, né? Ó, assim, ó, achatado lateralmente, fusiforme, ou seja, a cabeça a parte da frente é mais gordinha, a parte de trás é mais fininha, certo? Com o início da formação de uma cabeça, uma cefalização, porque vai se formar um cérebro, né? Um tronco muscular e a cauda, ok? E a gente observa nesse corpo todas as 5 características que eu já citei. Não vou repetir, mas aqui está mostrando, ó, todas as características que a gente já falou. Não está mostrando o endóstilo, mas dá para ver ele aqui, ó, na faringe fendida, dá para ver que na base dela está mais escurinho, está um marrom mais escuro. É o endóstilo, não está anotado aqui, né? Os segmentos musculares seriam os somitos mesodérmicos, né? O tubo nervoso dorsal oco, aqui tá vendo que ele tá chamando de cordão nervoso dorsal oco. Ele tá falando que é oco, né? Não tem problema chamar cordão se você falar que é oco. Não pode só falar cordão. E a notocorda, esse bastão laranjado aí no meio do animal, tá? E é lógico, né, gente? O animal tem tubo digestivo completo, né? Ó, a boca leva até a faringe, que leva ao intestino, que leva ao ânus. Né? Então, isso aí é aquela característica geral. Praticamente todo animal tem isso, né? A diferença é que o tubo digestivo dos vertebrados tem a faringe fendida. E essa faringe fendida a gente não tinha visto ela até hoje em nenhum invertebrado. Joia? Ficou claro? Alguém não conseguiu enxergar alguma dessas características que eu citei? Tá? Muito importante isso, viu?